Abriram aí? Apocalipse 3, versículo 1 diz assim, ó: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, de que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a hora que eu virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não se contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai, os teus anjos. Deus não vai apagar o seu nome do livro da vida, porque você foi achado com um coração justo, com um coração santo, amém? Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Em uma outra tradução, o versículo 2, eu quero que você preste atenção, diz assim: ponha-se de pé, respire fundo. Talvez ainda haja vida em você, mas não dá para confirmar isso exatamente o que você faz, pois nada da obra de Deus foi realizada. Sua condição é desesperadora. Pense no dom que você já teve nas mãos, a mensagem que você ouviu, e apegue-se outra vez a ela. Volte-se para Deus. Sem ao menos lembrar de Deus, vou aparecer na hora em que você menos espera, como um ladrão da noite. Esta é a palavra do Senhor. Nós ouvimos no domingo passado sobre levantar os muros. Nós ouvimos na quinta-feira sobre Moisés e sobre essa restauração, sobre nós estarmos diante do Senhor, sobre nós caminharmos com o Senhor. E hoje Deus quer nos trazer algo que é sobre nós restaurarmos e nós tomarmos cuidados, estarmos vigilantes, cuidando dos nossos alicerces. E eu quero trazer o contexto da história da cidade, precisamente de Sardes, onde tinha a igreja de Sardes, onde Jesus fala a ela. Essa igreja de Sardes era uma importante cidade comercial que estava localizada ali em Tiatira, naquela região da Ásia Menor. E era uma cidade sobre os montes, uma cidade muito importante, fortificada. Ela era uma capital. E contam alguns historiadores que até a primeira moeda foi cunhada naquela cidade. Era um importante polo comercial, porque todo mundo via aquela cidade muito importante, porque ela estava no alto, tinha muros e coisas maravilhosas. Era a capital da Lídia naquela época, um grande império, a capital do antigo reino, e ela atingiu essa riqueza 700 anos antes de Cristo, sob Gibes, que era conhecido como um gugu, vamos colocar assim. Mas Jesus, quando prega e deu essa mensagem a Sardes, o terremoto já tinha acontecido, um terremoto, e ali aquela cidade estava parcialmente reconstruída, não estava totalmente, mas eles ainda se orgulhavam daquilo que eles eram. E muitas coisas aconteceram naquela cidade, porque eles se mantinham e eles sabiam que eles eram poderosos, que eles eram imponentes e que ninguém podia fazer nada. Mas eles se esqueceram de quem era Deus sobre a vida deles. Assim como nós vemos aqui, esteja atento, fortaleça o que resta, o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de Deus. O anjo da igreja de Sardes, então, ele escreve e diz essas coisas. E ele fala assim: eu conheço as tuas obras, que tens o nome e que vives, mas está morto. Ela tinha um passado ilustre, ela tinha um passado maravilhoso, ela tinha algo muito poderoso.
ela tinha um passado muito poderoso, só que ela estava vivendo do seu passado. Ela não estava vivendo a plenitude do Senhor, daquilo que ela tinha que viver. E nós vemos que Jesus vem e fala assim: eu conheço, mas você está morto. Ou seja, você está só aqui de corpo presente. Você não está vivendo a plenitude de Deus. Obrigado, João. A falta de vigília da igreja e sua terrível situação é impressionante. Nós construímos então os muros, nós fortificamos, nós fazemos, eu fiz, eu aconteci, eu sou e tudo mais. Mas o que Deus quer é que nós reconheçamos quem Ele é sobre as nossas vidas. Sabe por quê? Porque assim como essa igreja, assim como este povo, nós podemos estar vivendo essa condição daquilo que nós um dia já fomos, ou daquilo que nós construímos, ou daquilo que nós estamos vivendo de repente. Está tudo bem, está tranquilo, está tudo favorável, não tem vento, não tem nada, as condições estão perfeitas. Mas aquela cidade foi invadida, mas aquela cidade foi destruída. Por quê? Porque alguém achou uma brecha no muro e falou assim: nós vamos entrar por ali. E entrou. E quando eles acordaram, foram destruídos. E não foi uma ou duas, foram várias vezes que isso aconteceu. E quantas vezes nas nossas vidas nós achamos que está tudo bem e a gente já não ora mais, a gente não busca mais, a gente já não lê a palavra, a gente acha que por aquilo que nós fazemos ou por aquilo que nós pensamos que estamos fazendo como obras, e Deus fala assim: tudo o que você faz, pois nada da obra de Deus foi realizada. Sabe por quê? Porque você não realizou, nós não realizamos de repente para o Senhor, nós realizamos de repente para nós. E Deus quer que nós olhamos para nós, para as nossas vidas, para as nossas condições, e Senhor, há algum caminho em mim, Jesus, que ainda te desagrada. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho que te desagrada, Senhor. Vê se há em mim alguma atitude. Vê se há em mim algo, Senhor, que não agrada o Teu Espírito Santo. Por quê? Porque às vezes nós estamos vivendo no automático, com o nome, com o seu sobrenome, com aquilo que, de repente, você foi ou deixou de ser. E aí a gente fica apoiado naquilo. E aquela cidade era linda, maravilhosa, construiu os muros, e estavam todo lá, tudo perfeito e tudo mais. Só que haviam fissuras. E às vezes há fissuras nas nossas vidas que vão nos levar à destruição. Vão levar, aí a gente está lá festejando, a gente está lá tudo bonitinho, acontecendo. Ontem eu citei com os líderes sobre isso, que tem um filme chamado Guerra Mundial Z, e num certo tempo da história, eles estão numa cidade, na cidade de Jerusalém, e eles estão lá, todos cercados, bonitinho. Só que eles ficaram desatentos um instante. Começaram a fazer festa, começaram a louvar, começaram a cantar, começaram a falar. E aí, os zumbis do lado de fora ouviram e falaram: opa, tem gente lá para a gente capturar. A Bíblia fala que o inimigo anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E aí nós ficamos desatentos, achando que está tudo bem. E aí aqueles zumbis foram se amontoando um em cima do outro, e quando pulou um, irmão, já era. A cidade inteira foi tomada, ela foi destruída. Por quê? Porque não estavam atentos. Nós vemos a história recente de Israel também, que num dia de festa, que num dia que eles estavam lá festejando, o Shabat, estava lá tudo bonitinho, é um dia sagrado, eles foram invadidos e muitos ali morreram. Mas durante muito tempo eles estavam ali, não invadiram, foi. Mas um momento de distração, isso aconteceu. E às vezes, um momento de distração nosso, a gente está tudo bem, a gente está tranquilo, a gente está ali bonitão, lindão, mas um momento de distração nos leva à perdição. Um momento de distração nos leva à destruição.
Essa cidade estava totalmente edificada, tudo bonitinho, só que Jesus veio contra ela e falou assim, ó, você está viva, parece que está viva, mas tudo que você está fazendo está morto, porque não tem propósito. Tudo que você está fazendo não tem propósito. Ah, pastor, então o que eu estou fazendo... Não estou dizendo isso. Estou dizendo para nós tomarmos cuidado. Cuidado com as fissuras, cuidado com as instalações, cuidado com os alicerces. Tem um muro lá na minha casa que um xaropinho entrou lá por lá aquele muro. E aí nós tivemos que subir um pouquinho mais o muro. Só que se nós olharmos a estrutura do muro, ela está totalmente danificada. E até é perigoso você empurrar e que o muro cair. E aí o que nós vamos ter que fazer? Erguer outro muro. Por quê? Porque o alicerce está tudo podre. Aonde nós temos firmado a nossa vida? Aonde nós temos firmado a nossa casa? A Bíblia diz que nós devemos firmar a nossa casa no Senhor, que é a rocha. Firmar no Senhor, que Ele é a nossa confiança. Nós devemos estar firmados no Senhor Jesus Cristo, e não nas nossas próprias consciências, na nossa própria entendimento ou relevância, mas na rocha que é Cristo Jesus. Mas às vezes a gente não é espertão, é bonitão. Ah não, eu vou fazer do meu jeito, do jeito que eu quero, do jeito que eu acho. E aí você vai lá e atropela o processo, e a casa cai. Uma casa bonita, linda, maravilhosa, mas não estava firmada. Lembra dos 3 porquinhos? 3 porquinhos evangelizam, irmão. Eu vou assoprar, pode assoprar. Caiu. E o outro, e o outro estava bonitão. Pode soprar, soprou e não caiu. É isso a vida do crente, irmão. Quando nós estamos firmados na rocha que é Cristo Jesus, podem vir o vento, pode vir as tempestades, podem vir todas as coisas, podem vir o ladrão, pode vir tudo o que for, mas nós estamos atentos e espreitando e esperando e vigilantes no Senhor, e o inimigo não vai adentrar a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus, amém? Eu profetizo isso, que nós estaremos atentos, que nós estaremos assim vigilantes no Senhor, e que praga nenhuma chegará à nossa casa, porque nós estamos firmados na rocha que é Cristo Jesus, amém? Você pode aplaudir a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Jesus, ele vem e faz um certo até elogio. Ele fala assim, ó, ele conhecia as boas ações e a reputação daquela cidade. Ele conhecia, sabia. Nem tudo de mal está em nós, né? Mas aí Jesus, ele reconhecia e conhecia as boas ações que eles já haviam feito. Suas boas ações não são listadas ali, mas a reputação daquela cidade era vibrante. Ele não fala o que em outras cartas, ele fala o que outras igrejas faziam, mas nessa aqui ele fala da reputação dela, que a reputação dela era muito grande, era imponente. Às vezes a nossa reputação está bem vista por aí, ou às vezes não. Conforme nós ouvimos hoje, a nossa credibilidade já não está mais tão à vista diante dos homens. Às vezes a sua cidade foi destruída, às vezes o seu coração, a sua vida foi destruída, e você acha que já não tem mais jeito, e já não está mais, agora como é que eu vou ser visto em tal lugar, como é que eu vou chegar com essa reputação agora, porque uma reputação pode ser boa ou pode ser ruim, e agora como eu vou me apresentar, eu vou chegar em certos lugares? Mas Jesus, ele não se importa com nada disso. Sabe por quê? Porque ele diz assim, ó, se você se arrepender, quando nós nos arrependemos, nós nos dobramos, ele esquece tudo, e de seus pecados eu não me lembrarei mais. Ele vem e nos resgata, ele vem e nos levanta. Conheço os seus trabalhos. As pessoas sabem o seu nome aí por toda a cidade. Sabe quem nós somos? Às vezes você está andando, ó, vai lá o fulano, ó, vai lá o ciclano, ó, vai lá o tal, vai lá o Paulo Moraes, está passando aqui. Meu sogro aqui é muito conhecido na cidade também. O nome Montani, né? Só não vai usar esse nome aí indevidamente, em nome de Jesus, amém, irmão? Eu conheci o Montani lá, cuidado. Mas às vezes você está andando na cidade, você está ali bonito, mas só Deus sabe o que está dentro do seu coração.
Só Deus sabe o que tem se passado. Deus e você sabe o que tem se passado dentro do seu coração. Às vezes você está ali e as pessoas estão te vendo como alguém importante, como alguém imponente, mas dentro de você está morto. Mas Jesus quer trazer a vida a este novo coração, quer trazer a vida agora e dizer para você: olha, aquilo que você achou que tinha morrido, eu quero restaurar em nome de Jesus. Aleluia. E essa reputação que você acha que é alguma coisa, a minha reputação é muito maior. O nome de Jesus é muito maior sobre as nossas vidas. Porque sabe por quê? Porque agora eles vão olhar para você: ali vai alguém restaurado, ali vai alguém curado, ali vai alguém que foi transformado pela palavra de Cristo Jesus. Então é isso que nós temos que entender. No versículo 2: vigiai e fortalecei então os remanescentes que estão prestes a morrer, porque não achei as vossas vidas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido, aguenta firme e arrependa. Versículo 3: lembre-se, pois, que você recebeu e ouviu, obedeça e permaneça, e arrependa. Aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós recebemos do Senhor, aquilo a qual foi edificado em nós, nós devemos começar a nos lembrar de quem é Cristo sobre as nossas vidas. E aí ele diz assim: nos arrependemos, porque conhecer a Cristo nos leva ao arrependimento dos nossos pecados. Quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais distante do pecado nós ficamos. Quanto mais nós nos aproximamos dele, mais nós vamos sendo santificados. Porque não é pela nossa força, mas é pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Lá em Tiago 2:26 diz assim, portanto, assim como o corpo sem o Espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Eu creio, eu acredito, eu tenho fé. Mas se você não tiver a atitude de se arrepender, de ir até Jesus, essa fé é morta. Tiago 2: pois também a fé sem ações é morta. Eu fico na minha casa, sabe? Eu ouço, eu escuto, um dia, dois, aí eu fico um mês, 2, 3, eu já não me interesso mais. Porque a nossa casa é confortável, não é? É boa pra caramba. Não é, João? Dormir é bom pra caramba. A gente fica em casa, Jesus, esse tempinho frio, por que eu vou pra igreja hoje? Não, tá tão gostoso aqui, tá. Vai passar o jogo do Corinthians. Não, vem pra igreja, irmão. Mas a carne vai nos puxando e nós vamos ficando e nós vamos distanciando de Deus. Senhor, mas eu creio. Mas se você não tiver atitude de ir até Ele, irmão, essa fé é morta. Sabe por quê? Porque nós aí então começamos a fazer coisas em nome do Senhor, para o Senhor, mas Deus começa a não nos conhecer mais. Porque a gente acha que está fazendo para o Senhor, mas não conhece ao Senhor. A gente acha que está ali e tal, e aí vai chegar: Jesus, mas eu preguei, eu falei, eu cantei, eu profetizei, eu fiz e tal, e acontecia. Ele falou assim: para trás de mim que não vos misericórdia. Você entende que às vezes nós podemos fazer, e a gente não está conhecendo a Jesus, a gente não está tendo intimidade com Ele, e Ele não está no nosso coração. Por quê? Porque a gente está distante dEle. Achegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Achegai-vos a mim e chegarei a vós. Então o que Deus está nos chamando nesses últimos tempos é para que nós nos acheguemos a Ele, para que nós tenhamos intimidade com Ele, dobremos o nosso joelho e vamos buscar a presença de Cristo Jesus, vamos saber quem Ele é, vamos ser conhecidos por Deus. Talvez a nossa reputação, a gente é conhecido em todo lugar, em toda cidade, em todo lugar, mas a gente não é conhecido por Deus. E o que Ele quer é que você e eu sejamos conhecidos por Ele. E quem sabe,
as pessoas comecem a te conhecer. Mas o mais importante é ser conhecido por Jesus, amém? O mais importante é ser conhecido por Ele. E sabe que através da sua vida, quando você começa a receber esse Espírito Santo, ser conhecido por Jesus, ser parecido com Ele, as pessoas vão começar a notar a diferença na sua vida. E elas vão começar, tem algo diferente aí em você, tem algo aqui diferente. O cara, como o irmão Noé disse, cara, me dá um abraço aqui. Ele não falou nada. É isso que Deus quer, que nós sejamos conhecidos por Ele. Uma igreja viva, uma igreja avivada, uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós precisamos vigiar à espera de Jesus. Nós precisamos fortalecer o que nós temos, verdades sólidas. Não termos uma vida reborn. Começou essa onda do reborn agora, né? Bebês e tal. O que era um brinquedo de criança começou a virar um brinquedo de uma criança grande. Porque elas não amadureceram e estão buscando talvez uma esperança ou algo preencher através daquilo. Eu não sei. Mas a gente vê que o reborn cresce e fica lá com a plaquinha lá balançando. Mas um reborn, vamos dizer assim, parece, mas não é. Parece que tem vida, mas é inanimado. A não ser que seja o Chuck, né? O bonequinho Chuck. Vocês vão ter medo hoje, né? Vamos colocar os bonecos tudo pra fora hoje. Mas para você ver que se nós tivermos essa vida reborn, nós parecemos perfeitinhos, bonitinhos, mas sem vida. Parecemos estar vivos, mas estamos mortos. Sem expressões, uma expressão que o homem faz, mas é sempre aquilo. Não cresce, não amadurece, não cria responsabilidades, é sempre criança. E vai continuar sendo criança até que ela seja queimada, danificada, enfim, porque não tem vida. Quando nós não temos o Espírito Santo de Deus, quando nós não recebemos o Espírito de Deus, nós nos tornamos então um reborn, um robô, que somos levados de um canto para o outro por alguém, somos conduzidos de um canto para o outro por alguém, e tudo aquilo que alguém fala para você, e às vezes a gente recebe como verdade, quando não é a verdade da palavra de Cristo Jesus. Mas quando nós temos vida, nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos assim, abastecidos, nós somos fortalecidos, e essa palavra é que nos traz vida. E essa palavra é o que nos faz discernir, e essa palavra é que nos faz assim caminhar, e essa palavra é que nos faz termos maturidade. Então nós não seremos levados por nenhum encantamento, e nenhuma palavra, e nem por alguém que queira nos manipular. Porque nós conhecemos a verdade e a voz do Espírito Santo. Nós conhecemos a verdade que é Jesus Cristo. O Espírito, Ele traz essa vida para nós, essa vida física, mas o Espírito também é espiritual. Ele traz e nos renova. O Espírito Santo, então, é a diferença entre uma igreja viva e uma igreja morta. Esse Espírito Santo é que nos traz vida, e vida em abundância. Glória a Deus. Sardes parecia incrédulos, que não tinha vida espiritual. Eles apenas tinham coisas a fazer, eles tinham apenas rituais, eles tinham apenas regras e ali, mas não havia o Espírito Santo de Deus naquele lugar. Mas olha só, no versículo 4 diz assim, ó: no entanto, portanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não se contaminaram, que não contaminaram as suas vestes, que lembraram
ouviram e continuaram a saber que eles eram dependentes de Deus e que tinham um Espírito e mantiveram o Espírito Santo de Deus dentro dele com a sua chama acesa. E nós somos esses poucos deste mundo que sobraram, com as nossas vestes brancas e limpas, e que não nos contaminamos com o mundo, amém? Glória a Deus. Por isso nós estamos aqui buscando a face de Jesus. Mas aí uns poucos em Sardes, eles andarão comigo, vestidos de branco. Vestidos de branco. Deus tem um futuro fantástico para nós. Deus tem algo poderoso e fantástico para as nossas vidas. Lá em 1 Pedro 2:25 diz assim, vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Ou seja, foram trazidos para Jesus, foram trazidos diante dele. E Ele agora que nos conduz, e Ele agora que nos alimenta, Ele agora que nos orienta. Todo crente deve ouvir o que o Espírito está dizendo às igrejas. No versículo 6 diz isso. Ouça o Espírito Santo, tenha intimidade com o Senhor, tenha intimidade com a palavra do Senhor, tenha intimidade com Ele. Mas no versículo 3 diz assim, se você não vigiar, eu virei como ladrão, e você não saberá a hora que eu virei sobre você. Se você não vigiar, se você não estar atento, se você não estiver ligado, Ele vai vir e acabou. Eu não quero nem imaginar o dia que Cristo voltar e de repente a gente olha para cima e fala, meu Deus, aconteceu. Alguns estudiosos dizem que nós vamos ver, outros não, eu não sei como vai ser. Eu só sei que vai acontecer. E eu não quero estar aqui para ver. Quem quer ficar aqui para ver isso? Oh glória, eles estão atentos. Nós queremos estar lá com Cristo, com o nosso mestre. A cidade foi conhecida por ser militarmente inexpurgável, ou seja, impenetrável. Mas 549 a.C., um soldado escalou as paredes enquanto o guarda dormia. O ladrão da noite. Em 218 a.C., um cretense escorregou por cima do muro enquanto estavam os sentinelas novamente descuidados, dormindo. Lembra de Jesus? Quando chamou os discípulos, vão ali no monte orar. E Jesus estava lá orando e tal, voltou e estava lá os discípulos. Falei, Jesus, vocês não podem ficar nem uma horinha aqui comigo? Eles estavam com Jesus, cara. Eles estavam com o mestre. E aí, adormeceram. Podiam vir alguém e fazer algum mal para eles. Por quê? Porque estavam dormindo. Vigie os alicerces, as fendas. Faça um reparo sempre que você detectar algo. Sempre que estiver tudo bem, detecte algo e fala assim, eu preciso reforçar tal coisa, eu preciso reforçar ali, eu preciso cuidar de tal coisa. Quando você está nesse tempo de calmaria, quando você está nesse tempo de tranquilidade, busque mais a intimidade com o Senhor. Busque mais ouvir a voz dEle. Fale com Ele porque está mais fácil. Não tem barulho, não tem lutas. Mas aí quando vier a luta, quando vier a situação, você vai estar com seu ouvido treinado e atento à voz de Cristo Jesus. Quando Ele disser para você no meio da batalha, aquela coisa toda acontecendo, e Ele fala assim, vai para lá, e você vai. E aí por quê? Porque eu ouvi a voz do mestre. Fica aqui, por quê? Porque você ouviu a voz do mestre e você obedeceu. Então você não é morto em batalha, porque você reconhece a voz de Cristo Jesus sobre a sua vida. Mas é importante nesse momento de calmaria, você buscar essa face e essa intimidade com Cristo Jesus. 1 Pedro 5:8 diz assim, estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda aí como um leão que ruge procurando a quem possa devorar. Ele está buscando. Na
verdade é pior que dormir, literalmente. Ou seja, nós estamos aqui, mas totalmente dispersos e alheios. Mas será? Mas isso, mas aquilo. E às vezes a gente está no culto, acontecendo, louvor, palavra, enfim, a gente está pensando: nossa, será que eu fechei a garagem? Será que eu desliguei a porta, tampei a panela, desliguei a coisa? Será que eu fiz isso? Será que eu fiz aquilo? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que... Lançai sobre Ele todas as vossas preocupações. O momento de nós estarmos aqui é de nós estarmos ligados com o Espírito Santo de Deus. Será que vai acontecer? E Deus está falando, e Deus está tocando, e o Espírito Santo está agindo, e a gente está ali. Sujei meu sapato. Imagina o dia que Jesus vir, e a gente está lá com a nossa mente lá, não sei na onde. Aí Ele vem: nossa, foi, e agora? Agora já era. Não tem mais jeito. Já era. Então, queridos, acordem. Despertem. Despertem do vosso sono. Despertem daquilo que você tem de repente deixado de lado. Desperte. Termine as obras que foram iniciadas. Obedeça, arrependa. Cristo disciplinará se não houver a melhora. Lá no 3:3 diz assim: lembre-se, portanto, que você recebeu, obedeça e arrepende. Mas se você não estiver atento, virei como ladrão, e você não saberá a hora que eu virei contra você. Cristo nos adverte a acordarmos. Jesus Cristo prometeu aos crentes de Sardes que eles seriam vitoriosos, aqueles que sobraram e andaram e estavam seguros por andar em pureza. Olha lá em 1 João, os privilégios de andar em retidão. Em 1 João 2:20 e 21 diz assim: porém sobre vocês Cristo tem derramado o Espírito Santo, e por isso todos vocês conhecem a verdade. Portanto eu escrevo a vocês, mas não é para que não conheçam a verdade, pelo contrário, é para que a conheçam e sabem que nunca uma mentira vem da verdade. O Espírito Santo tem derramado e vocês o conhecem de verdade. Conhecer a Cristo de verdade, pois nenhuma verdade vem de uma mentira. A verdade é a verdade. A verdade é a palavra de Cristo Jesus e ponto. A verdade é Cristo Jesus e ponto. Nada mais. Olha os privilégios então de andarmos em retidão. Em Colossenses capítulo 1, do 21 ao 28 diz assim: Colossenses 1:21, antes vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Versículo 22, mas agora por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos. Um privilégio andarmos em retidão, porque nós nos tornamos amigos de Deus, a fim de trazê-los à presença para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Quando nós seguimos a vontade de Jesus, nós não temos mais culpa. Nada mais nos acusa, porque nós estamos junto com o Pai, fazendo a vontade dele, obedecendo ele em santidade, em retidão. Não existe mais culpa. Não há sentença nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Mas nós precisamos estar nele. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, versículo 23, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Quando você ouviu, quando você recebeu, não se afaste dela. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo, e é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. Agora eu me sinto feliz porque tenho sofrido por vocês, pois o que eu sofro no meu corpo pela igreja, que é o corpo de Cristo, está ajudando a completar o sofrimento de Cristo em favor dela. E Deus me escolheu para ser servo da igreja e me deu uma missão que devo cumprir em favor de vocês. E esta missão é anunciar de modo completo a mensagem dele. Versículo 26. Essa mensagem é o segredo que ele escondeu de toda a humanidade durante os séculos passados, porém agora ele revelou ao seu povo. Ele revelou a nós.
E nós somos privilegiados por receber esse segredo, essa revelação, essa mensagem, essa palavra. E agora nós somos responsáveis por levar essa palavra também. Versículo 27. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que Ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: o Cristo que está em vocês, o que lhes dá firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Aleluia! Aleluia! Nós tomaremos parte da glória de Deus. Como nós cantamos aqui: ah, como eu espero o dia em que verei a face do meu amado, em que verei a face de Cristo Jesus. Enfim, minha alegria será completa. E por que ainda nós estamos dormindo quanto a isso? Sabe, queridos, eu poderia estar aqui pregando que Deus tem bênção, Deus tem promessa, que você é isso, que você é abençoado, que você é tal, e que nós seremos assim e tudo mais. Mas Deus nos chamou aqui para apregoar a mensagem, a verdade dele. Sabe por quê? Porque Ele está voltando. E de repente eu posso estar aqui falando e pregando e Deus abençoando e tudo mais. Mas, e quando chegar no último dia, se você não for para o céu, e aí, como vai ser? Como vai ser, queridos? Pensem muito nisso. Meditem muito nisso. Busquem muito isso. Busquem isso em nome de Jesus. Porque, olha, esse versículo 27, o plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que Ele tem para revelar a todos os povos. Ele quer revelar a todos os povos. E aí Ele fala: o segredo é este: Cristo está em vocês, Cristo está em nós, e que lhes dá firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Nós somos parte da glória de Deus em nome de Jesus. Assim nós anunciamos a Cristo a todas as pessoas com toda a sabedoria possível. Aconselhamos, ensinamos cada pessoa a fim de levar a presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas, vivas e unidas com Cristo Jesus. Não seremos reborns espirituais. Não seremos parecidos vivos, mas estamos mortos. Não, seremos esses que anunciam, adultos que anunciam a verdade da palavra de Cristo Jesus, como está dizendo aqui a palavra, a fim de levar a todos a presença de Deus, espiritualmente adultas e unidas com Cristo. E o versículo 29: e para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com força de Cristo, que está agindo poderosamente em mim. O Espírito Santo de Deus está agindo e vai agir poderosamente sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, porque nós não nos contaminamos, nós ainda mantivemos as nossas vestes limpas e brancas diante do Senhor, o nosso coração com temor ao Senhor, e Ele vai nos abençoar, e nós assim o encontraremos no último dia. Aleluia! Mas é preciso nós nos arrependermos, nós buscarmos a face de Cristo. Ah, o Evangelho tem bênção? Tem sim. O Evangelho tem promessa? Tem sim, queridos. O Evangelho tem prosperidade? Tem. Mas muito mais importante é o Deus da bênção e da prosperidade. Porque às vezes podemos estar ricos, abastados, e não sermos conhecidos por Deus. Podemos estar buscando tantas coisas e não sermos conhecidos por Jesus. Mas Ele revelou um segredo a nós e escolheu como seu povo precioso, maravilhoso, alguém que mantém a chama acesa, que mantém os princípios da palavra de Cristo Jesus, que mantém o coração firme em Deus. Todo crente é um vencedor que andará em pureza com Cristo Jesus. Cristo
Cristo louvará cada crente diante do Pai, diante dos anjos, porque no versículo 5 ele diz assim, ó: o vencedor será igualmente vestido de branco, e jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Aleluia! Oh, glória! Vencedores com vestes brancas, dado por Deus aos verdadeiros crentes. Dados por Deus aos verdadeiros crentes. O caminho dos santos são conhecidos. Em tempo da angústia, em tempos de dificuldades, lá em João 10:3 diz assim, ó: este é o porteiro, a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo seu nome, e as suas ovelhas os leva para fora. Em João 10:14, eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Em 1 Coríntios 8:3, ele reconhece esse verdadeiro amor. Ele diz assim, olha: mas se alguém ama a Deus, este é conhecido por Ele. Aleluia! Este é conhecido, nós o amamos, Ele nos conhece, e o seu nome não será apagado jamais do livro da vida. Sabe por quê? Porque nós o amamos, nós o conhecemos, nós temos intimidade. Deus não vai apagar o seu nome do livro da vida, amém? Porque nós somos conhecidos por Ele, porque nós entendemos e cremos que Ele é o nosso Senhor. Em 2 Timóteo 2,19, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o seu nome aparta-se da injustiça. Deus conhece os que são seus. Em uma outra tradução diz assim: toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Os vencedores não serão apagados do livro da vida. Em Apocalipse 3, versículo 12, aqueles que não venceram não serão apagados, serão apagados do livro da vida. Mas em Apocalipse 3:12 diz assim: farei ao vencedor como uma coluna do meu santuário, e dali jamais ele sairá. Escreverei nele o meu nome, o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus por parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Seu nome jamais será apagado do livro da vida, porque é uma recompensa para aqueles que se mantêm firmes e fiéis ao nome de Jesus. Aqueles que reconhecem o seu nome, aqueles que reconhecem ao Senhor como o único e suficiente Salvador. Apocalipse 2:26, ao que vencer e guardar o fim, as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ao que vencer será vestido de veste branca, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante de todos os seus anjos. Ou seja, quando nós chegarmos diante de Deus, quando nós chegarmos diante do Pai, Ele vai falar assim: olha, eu conheço esse aqui pode entrar. Olha, eu conheço o João, eu conheço a Josi, eu conheço o James, eu conheço a Andréia, eu conheço o Carlos, eu conheço você. Olha, pode entrar, vem, porque eu te conheço. Pode vir. Porque Ele conhece o seu nome, e o seu nome está lá, está escrito, está bonitinho. Cara, meu, está aqui. E nós precisamos então nos arrepender diante do Senhor. Senhor, se eu não tenho agradado a Tua presença, se eu não tenho agradado a Ti, Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas faltas. E Jesus, eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida, em nome de Jesus, amém? Quantos querem isso em nome de Jesus? Quantos têm o seu nome escrito no livro da vida? Quantos já levantaram a mão para esse Jesus e disseram: olha, eu tenho o meu nome escrito no livro da vida, e no último dia eu vou entrar lá, porque eu conheço e o Pai me conhece. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
Uma igreja só está viva quando a palavra de Deus é ensinada e o Espírito Santo recebe o controle total das nossas vidas. Aleluias. Ao que vencer, e dará a coroa da vida. Ao que vencer, ao que permanecer, ao que estiver ali ligado em Jesus, ao que estiver ali ligado na presença do Senhor, vigiando, buscando, com as suas lamparinas acesas, com o seu coração puro e íntegro diante do Senhor. Ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. Ele não rejeita. Então quebrante o seu coração, quebrante a sua vida, se aquebrante diante do Senhor. Fala: Jesus, eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso da Tua presença, Pai. Eu preciso andar em retidão, Senhor. Lava as minhas vestes. Nós estamos diante da mesa do Senhor. Nós estamos diante desse sacrifício que nos lava de todo o pecado, que nos traz vida e vida em abundância. E é por isso que nós estamos aqui. É por Ele, para Ele que nós fazemos todas as coisas. E nessa noite o Espírito Santo quer fazer morada no seu coração, quer transformar a sua vida em todo tempo, em todo momento. Deus quer te transformar. Deus quer transformar o seu e o meu coração. Senhor, se há algum caminho mau, se há algo em mim, Jesus, que ainda te desagrada, Senhor, me limpa e me purifica, Jesus, porque eu quero andar contigo com essas vestes brancas e o Senhor assim me reconhecer no último dia. Oh Jesus, feche os seus olhos.